Vai lá, Camila. Então, continuando aqui, a sequência dos tópicos na apostila, ele diz respeito aos comandos com seleção encadeado, ou seja, tem mais de uma condição. Então, essas condições encadeadas, quer dizer que a gente vai ter mais de um C if em C, mais de um C em C não, então vai ter mais de uma. Aqui um exemplo que ele mostra na apostila, ele tem 3 condições, cada C tem uma condição, tá? Condição 1, 2 e 3. E aqui, se for analisar pela lógica, esses comandos 1, 2 e 3 só serão executados se a condição 1 for verdadeira, a condição 2 for verdadeira e a condição 3 também for verdadeira. Então, se uma dessas condições aqui for falso, os comandos aqui não serão executados. Tá? Aqui um outro exemplo. A condição 1 tem o comando 1 para ser executado. Mas se a condição 1 der falso, ele vai para essa condição do senão. Tá? Então, daí o comando 1 não é executado. Se a condição 2 for verdadeira, aí vem para o comando 2. Se não, vai para mais uma condição no comando 3. Tá? Então, essa forma aqui, essa sintaxe, chamada de seleção encadeada. E, além disso, nós temos a seleção encadeada heterogênea, que daí ele mistura mais safe em C e C não. Tá? Ele é uma outra forma também de utilizar os comandos de safe em C. Aqui ele tem, na apostila de vocês, tem um link, né, que ele abre o YouTube, para verificar se o número é par ou ímpar. Tá? Então, gostaria que vocês observassem depois esse exemplo aqui, né, do par ou ímpar. E aqui eu vou fazer um outro exemplo no Visual G, diferente desse. Tá? Então, é diferente do exercício também. Então, aqui eu vou colocar um comentário em cima. O meu exercício vai ser assim. Fazer um algoritmo para mostrar ao usuário se um número é positivo ou negativo. Então, aqui, a montagem dele, né, seria essa. Fazer algoritmo para mostrar ao usuário se o número é positivo ou negativo. Então, ele vai informar um número, o usuário tem que digitar um número, e vai ter que dizer ao algoritmo se esse número é positivo ou negativo. Vou colocar aqui. O exemplo 1. Como aqui no enunciado ele pede para mostrar um número, né, para digitar um número e depois dizer se é positivo ou negativo, como variável eu vou ter apenas um número aqui. Vou colocar do tipo inteiro, mas também poderia ser do tipo real. Tá? Então, em relação a positivo e negativo, ele pode ser inteiro ou real também. Aqui vai ter o escreve e leia. Lembrando que sempre que pedir no enunciado que o usuário tem que informar um valor, um número, um nome, tem que colocar aqui o comando de escreve e leia. Agora aqui vem a montagem da verificação. Então, a gente vai utilizar os comandos que a gente viu aqui, que é o safe em C, para a gente colocar no nosso algoritmo. Nesse caso aqui, eu vou utilizar a seleção composta. Então, eu quero fazer uma condição. Se ele for positivo, vai me apresentar a frase positivo. Se não, ou seja, se ele não for positivo, vai apresentar a frase de negativo. Então, aqui os comandos C.
aqui vem a condição. Tá? Então, em vez da condição, que aqui seria genérica, condição A, que eu vou colocar a condição conforme o algoritmo, se número maior 0. Por que esse número igual a 0? Eu quero verificar se o número é positivo. Tá? Se o número é positivo, ele tem que ser maior do que 0. Eu vou colocar um escreva número positivo. Agora, se ele não for positivo, ele vai ser negativo. Em C. Então, eu utilizei essa sintaxe aqui, essa estrutura de comandos, e coloquei uma condição. Essa condição, sim, ela é uma condição já condizente com o algoritmo, para verificar se o número vai ser positivo ou negativo. Tá? Então, aqui eu vou dar um F9. Então, aqui apareceu para nós. Digite um número. Vou colocar um número aqui. Vou digitar 5. Aí ele apareceu a frase para mim. Número positivo. Então, aqui dá para a gente ver também, ó, o resultado, número positivo. Eu vou executar novamente. Eu vou colocar um número negativo. -8. Aí agora apareceu aqui a frase para nós. Número negativo. Que também eu consigo visualizar que apareceu a frase. Número negativo. Eu vou fazer uma execução, para quem quiser testar depois no Visual G, que ela é chamada uma execução por timer, tá? Por tempo. Então aqui, ó, ele tem um reloginho que quer dizer realmente a execução que ele faz por tempo. Então aqui, um intervalo de 0,5 segundos, ele vai executar cada comando do meu algoritmo. Em vez de eu dar um F9, eu posso dar um Shift F9 ou apertar o botãozinho aqui. Isso mostra conforme faz a execução do algoritmo linha a linha. Tá? Vamos observar aqui. Ó. Viram que ele começou a execução linha a linha. Aí agora aqui na tela preta, na tela de saída, ele apresentou a frase digite o número. Então aqui no comando leia, ele está exatamente esperando que eu informe o número. Então quando tiver o comando leia, ele vai parar, para eu realmente informar um valor. Vou colocar aqui um valor 7 e vou dar um Enter. Agora observem aqui a execução que ele vai fazer. Repararam que ele fez a verificação se número maior que 0. Informei o número 7. 7 é maior do que 0? Opa, essa condição é verdadeira. Então ele vai entrar aqui no C e vai escrever a frase número positivo. Eu vou fazer novamente a execução, também com timer, e informar um número negativo para vocês verem. Vou colocar aqui um -9. Tá? Observem aqui novamente como é que vai ser a execução dele. Repararam que essa condição aqui, -9 é maior do que 0, ela deu falso. Ou seja, ele não é maior do que 0. Então ele vai para o comando senão. Aí escreveu essa frase aqui, número negativo. Tá? Então dessa forma, seria o nosso primeiro exemplo de algoritmo utilizando os comandos de C e senão com fim C. Tá? Alguns detalhes aqui. Todo comando C vai exigir pelo menos uma condição. Essa condição aqui é uma comparação com variável, ou um valor numérico com outro valor numérico, uma condição de igualdade, tá? E vai ter que ter o então na mesma linha. Pode ter ou não o comando senão, ou seja, eu posso fazer apenas a seleção simples, que é essa daqui, apenas com C e fim C. Tá? E necessariamente tem que ter o fim C para acabar o comando C.
Se não tiver o fim C, vai dar um erro. Tá? Vamos fazer um teste aqui. Agora eu vou com F9 direto. Formei o número. Aí ele já apareceu para mim o erro aqui na tela. Ó. O erro que apareceu foi assim. Esperava encontrar fim C. Ou seja, eu não encerrei os comandos corretamente. Então, ele aponta como erro. Tá? Assim como às vezes acontece de aparecer um erro porque o nome da variável está diferente, ou o comando escreva foi escrito errado, o comando leia foi escrito errado, aí aparece o erro aqui. Tá? Então, a gente tem que consertar o algoritmo para seguir ele. Colocando o fim C novamente. F9. Apareceu aí com o valor 6. Apareceu e deu certo. Tá? Então, pessoal, essa seria a primeira explicação com um exemplo dos algoritmos utilizando C, fim C, ou C, senão e fim C. E agora a gente vai partir para um próximo exemplo e depois para os exercícios.